Fala galera, Senhor Biologia na área, estamos na semana do Natal e essa semana nós vamos falar sobre histologia. Essa semana, a próxima e em janeiro, hein? Vamos fazer uma maratona de histologia. Então se você quer revisar esse conteúdo, fica aqui comigo, acompanha aqui, nós vamos começar hoje essa introdução da histologia. E você vai acompanhar essa aula agora. Essa semana ainda vai ter mais uma aula, semana que vem mais 2 aulas e a partir de janeiro, aula todo dia falando sobre histologia. Então fica ligado, vídeos de mais ou menos 5, 6 minutos, você não pode perder, beleza? Então vamos que vamos, segue a aula! Vou começar a estudar aqui, ó, fiz até bonitinho para vocês aqui, ó, que gracinha. Histologia. Vamos começar a estudar agora os tecidos. Pessoal, é tranquilo, nós só temos 4 tecidos no nosso corpo, só 4 tipos de tecido. Não estou mentindo, viu? Vou pegar um giz de outra cor aqui e nem enganando vocês. Olha só, um tipo de tecido é o tecido epitelial, que eu coloco como sigla, tecido epitelial. As siglas ajudam muito em nomear os tecidos, na hora de você lembrar, memorizar, as siglas ajudam. Então, um tecido epitelial. Bom, outro tipo de tecido, eu disse que só são 4. Outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo, que eu coloco aqui, TC. Tecido conjuntivo, beleza? Senhoras e senhores, um terceiro tipo de tecido é o chamado tecido nervoso. Tecido nervoso. E o último, são só 4 tipos de tecido, e o último tipo de tecido é o tecido muscular. Tecido muscular. Só esses 4 tecidos. Aí, pessoal, olha só. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Com detalhe o seguinte, esses 2 tecidos aqui, ó. Esses 2 tecidos aqui, eles são altamente diferenciados. Esse símbolozinho aqui, ó. Deixa eu ficar do lado de cá para me aparecer melhor. Eles são altamente diferenciados. O que é isso? As células, no início, elas eram iguaizinhas. Célula normal, célula básica. E aí, à medida que vai acontecendo o desenvolvimento dela, ela vai se diferenciando, ela vai se tornando uma célula bem diferente daquela original. Quanto mais diferente da original, maior o seu grau de diferenciação. As células de tecido epitelial e tecido conjuntivo, elas são mais semelhantes à célula original, à célula primordial, aquela célula primária, a uma célula embrionária, por exemplo. Elas são mais semelhantes. Agora, a célula do tecido nervoso, como, por exemplo, o neurônio, ou as células do tecido muscular, como por exemplo a fibra muscular, no tecido muscular a gente chama célula de fibra, elas são muito diferenciadas, elas são muito diferentes do que era aquela célula embrionária. Então, elas têm um alto grau de diferenciação. E como consequência disso, esses tecidos, eles perderam a capacidade de regeneração. O que é regeneração? É o tecido se refazer. É muito importante que você diferencie regeneração de cicatrização. Você pode até fazer um post-it e colocar no seu caderno aí, no cantinho qualquer. O que é regenerar? São as células, é o próprio tecido multiplicar as suas células e consertar a região lesionada. É o próprio tecido. Como que isso é possível acontecer? Porque como as células não são muito diferenciadas, elas podem sofrer mitoses e preencher aquele espaço lesionado. As células do próprio tecido. Isso é regeneração. Agora, cicatrização é quando células de outro tecido preenchem o espaço lesionado. Isso acontece, por exemplo, no coração. O coração, ele é cheio de cicatrizes.
Porque pode sofrer lesões, tecido muscular, coração, tecido muscular, mas as células do músculo, elas não conseguem se multiplicar e preencher o espaço lesionado. E aí vem tecido conjuntivo e cresce no lugar. Quando você tem um corte na pele muito profundo e que atinge a sua carne, atinge o seu músculo, fica uma cicatriz. Quando você tem um arranhão, por exemplo, eu tenho um arranhão no meu dedo aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu fui arredar um vasozinho de lado, eu tenho um vasinho de Ora Pronobis. Conhece a Ora Pronobis? É uma planta comestível, muito saborosa e muito rara. Eu tenho um pezinho de Ora Pronobis aqui. Eu fui arrastar ele do lado, na hora que eu fui levar a mão assim, meu dedo passou no espinho, ele é uma planta espinhenta, e deu um rasgo no meu dedo aqui, ó. Mas aí foi só um superficialzinho. Isso aqui vai fechar, vai sumir e não vai ficar cicatriz nenhuma. Por quê? Porque eu lesionei tecido epitelial e tecido conjuntivo só. E aí ele vai se regenerar e vai se refazer e não vai ficar cicatriz nenhuma. Agora, se eu tivesse um corte mais fundo, igual eu tenho em algumas partes aqui da minha mão também, que ficou cicatriz aqui no meu dedo, aqui, por exemplo, eu tenho uma cicatriz. Por que tem cicatriz? Porque o corte foi tão fundo, que atingiu tecido muscular. E aí o tecido muscular, ele não se regenera. Então vem o tecido conjuntivo e preenche aquele espaço lesionado lá no tecido muscular. Aí fica uma cicatriz. Quando a cicatriz, quando essa célula do tecido conjuntivo produz muitas células e muita queratina, que é a proteína nossa de superficial do corpo, aí a cicatriz fica até volumosa. É o chamado queloide. Eu ouvi falar de queloide, é porque tem queratina em excesso. Algumas pessoas têm a tendência genética, né, uma predisposição genética, de ter muitas queloides. Faz uma machucada e já nasce aquela queloide grande. Bom,